Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Maílson Andrade, técnico e operador de som, especialista em igrejas, como você já sabe, e a partir de agora eu quero lhe passar 5 dicas de como otimizar o sistema de sonorização da sua igreja até o próximo domingo, certo? E a partir de hoje eu já quero que você melhore o som da sua igreja, que você entre em contato com o seu pastor e diga para ele assim: pastor, vamos adotar um microfone exclusivo para o seu uso, para o Senhor utilizar. Por quê? Porque nós vamos ter aí 3 questões quanto ao uso exclusivo de microfones na igreja, né? Até nomenclaturei aqui no assunto: adote um microfone. Então vamos adotar o microfone em primeiro lugar para aquele que precisa de ter um microfone funcionando perfeitamente bem a qualquer momento do culto, que é o pastor da igreja, né? Seja o pastor da igreja em primeiro lugar, ou pode ser também o dirigente que estiver ali dirigindo o culto, né? Que estiver ali precisando, naquele momento foi direcionado ali pelo pastor para dirigir, para comandar aquele culto. Então ele também é uma pessoa que precisa ter um microfone funcionando perfeitamente bem a qualquer momento do culto. Vou explicar agora o porquê. Primeiramente, vamos falar da questão operacional, certo? A questão operacional faz com que eu tenha um microfone configurado, equalizado, nivelado, enviado ali todos os sinais de áudio por retorno para o público da melhor forma possível. Então, quando o pastor tem um microfone como esse, é a certeza de que, seja antes, depois da pregação, durante um louvor, a qualquer momento do culto que ele precisar se direcionar até o púlpito, o microfone dele vai estar funcionando perfeitamente bem, sem dificuldade para ouvir, sem dificuldade de equalização, de controle de dinâmica, e vai estar pronto ali para o uso. Então, a primeira pessoa que eu lhe indico conversar é entregar o microfone para o pastor da igreja, para aquele que está ali à frente da instituição ali, daquela congregação, certo? Porque ele precisa, a qualquer momento do culto, receber um bom nível de sonorização ali no retorno, como também emitir um bom nível de sonorização para a igreja. Então, tenha com ele um microfone exclusivo, que dê para ele ali, para ele assumir a posse desse microfone no início do culto e só deixar ele depois do culto, até se ele quiser levar para casa, se ele quiser guardar, para que ninguém use, para que não seja alterada aquela equalização, aquela configuração, todos aqueles ajustes, parâmetros que foram feitos no canal de forma exclusiva para o uso da voz dele, certo? Agora eu vou explicar o porquê. Falando da questão operacional, posso falar também da questão técnica do microfone, né? Um microfone que tem as suas especificações técnicas exclusivas para o pastor. Um microfone que, se for um cardioide, por exemplo, e o pastor fala muito baixo, você vai precisar aumentar mais o volume desse microfone. E esse microfone vai captar não somente a voz do pastor, mas vai captar tudo aquilo que está dentro da cobertura da captação do microfone, né? No padrão polar dele. Então, se o retorno for aqui do lado, se tiver parede aqui próximo, então vai captar também reflexões e isso pode causar microfonia. Então, se o pastor fala baixo, né, falar um pouco mais manso, suave, então precisa de um microfone que tenha o padrão polar supercardioide, certo? Depois eu vou dar uma aulinha sobre essa questão do padrão polar, mas desde já aprenda. O senhor tem uma voz baixa, o senhor que é pastor, ministro, cantor, fala baixo, manso, suave, então precisa de um microfone com o padrão polar supercardioide, certo? Já se você, ele é um pouquinho mais caro que os outros porque ele tem uma estrutura melhor trabalhada ali na sua cápsula, né? Já se você fala bem, fala mais forte, fala de uma forma mais, vamos dizer assim, mais animada, mais para cima, tem um tom de voz mais alto, um nível de pressão sonora mais forte, então o microfone cardioide comum já resolve bem demais, ele é mais em conta do que o supercardioide e já resolve o problema, certo? A questão é, não somente a parte operacional, que eu já falei, agora falei da parte técnica, mas vamos para a parte de higiene também, já citando uma próxima pessoa que precisa de forma urgente ter um microfone exclusivo para o uso. São os pregadores da palavra de Deus, né? São aqueles que utilizam os microfones que os pregadores eles possuem 3 parâmetros de utilização durante a pregação, certo? Vou falar aí de 3 níveis de pressão sonora da voz deles, né? A parte introdutória, eles geralmente falam mais baixo e mais longe, né? Infelizmente tem essa característica que atrapalha bastante o operador de som e simplesmente vai ser necessário aumentarmos o volume, ajustarmos algumas equalizações, ali o nível de ganho, de compressão e tal. Logo em seguida, a segunda parte é o desenvolvimento da ministração, é onde ele já fala de uma forma mais enfática, de uma forma mais
forte e já fica num nível bom para a gente ouvir na grande maioria das vezes, né, ali durante a maior parte da pregação. Porém, para fechar com chave de ouro, existe uma característica dos pregadores, né, que não são de todos, mas é de uma boa parte, de que no final da pregação eles começam a dar mais ênfase, né, falar um pouco mais forte, e isso acaba fazendo com que todo o ajuste do microfone seja refeito, né? Então são 3 equalizações, são 3 níveis de volume, 3 níveis de compressão para uma única pessoa em um único momento do culto, que é a hora da pregação. Então simplesmente é um microfone que precisa mexer demais e principalmente vai sendo desfeito aquela naturalidade da captação dele. Então assim, eu preciso mexer muito na equalização para tirar a estridência, eu preciso comprimir bastante para amenizar a agressividade da voz enfática que o pregador está ali enviando. Então eu preciso mexer bastante nesse microfone porque o tom de voz sobe bastante, certo? Agora vamos lá, imagine aí, quando o pregador termina de ministrar daquela forma, né, bem forte ali no final da pregação, ele acaba entregando o microfone para alguém. Esse alguém que vai receber esse microfone, vamos dizer que seja o pastor da igreja. Então o pastor da igreja vai receber o microfone, vai falar, o microfone está altamente equalizado para retirar toda a parte de estridência, então médio lá embaixo, som muito baixo, volume lá embaixo, dinâmica da compressão de muito achatado, então a voz do pastor vai ficar lá embaixo, né? A voz do dirigente, quem for receber ali o microfone vai estar bem baixo. O que é que vai ser necessário ser feito? Primeiro, a igreja não vai compreender as primeiras palavras que forem faladas, né? Se compreender, vai precisar aumentar mais para poder entender melhor. Vai precisar devolver aquela equalização que foi feita ali na hora da pregação, durante a pregação, e isso pode ocasionar microfonia, né? Uma frequência que possa vir ali de uma forma repentina, do nada, e acabar ocasionando isso. Então é por isso que é importante que o pastor, quando ele for assumir logo após a pregação, o microfone dele vai estar perfeito. E o do pregador vai ficar ali encostadinho para uma higienização, né? Depois de receber ali algumas gotículas de saliva do pregador, então vai ficar ali guardado para que ninguém use até ser feita a higienização. E o cantor, se em algum momento for entrar já durante o final da pregação, ou em algum momento que o pastor pedir para que o louvor entre ali logo após a pregação, o cantor já vai ter passado o som do microfone dele antes do culto, né? Espero que o cantor que estiver assistindo esse vídeo possa fazer isso. Chegue cedo para poder passar o som do microfone e deixar tudo ajustado da melhor forma possível para que quando ele for entrar para entregar o seu louvor, a sua performance não seja comprometida com o microfone que esteja sem a devida higiene, um microfone que esteja ali simplesmente equalizado para o pastor e o cantor acaba pegando aquele microfone e o operador de som tem que desfazer tudo que foi feito para o pastor e depois o microfone vai ser entregue para o pastor de uma forma totalmente diferente. Então, adote o microfone. É importante o pastor ter o seu próprio microfone ali, seja um microfone pessoal, né, que seria até mais interessante, ou um microfone da congregação que possa estar ali de uso exclusivo para o pastor. Um microfone para um pregador e os microfones dos cantores, seja 1, 2 ou 3 microfones. Não estou falando de uma grande quantidade de microfones de forma exclusiva para cada pessoa que for utilizar o microfone, mas para essas 3 funções na igreja, precisa ter microfones exclusivos. O pastor da igreja, os pregadores e os cantores, certo? Cantores de voz masculina, de voz feminina, aquele que fala mais baixo, aumenta, ajusta, aquele que vai cantar mais alto, baixa e ajusta, certo? Mas a qualquer momento o pastor vai precisar entrar e o microfone dele vai precisar estar funcionando perfeitamente bem no timbre, no nível, na equalização ideal para ele, certo? Então fica aqui essa primeira dica, esse primeiro vídeo e continue me acompanhando que durante essa semana, até o próximo sábado, nós estaremos aqui passando essas 5 dicas para você otimizar o seu som a partir de hoje, certo? Hoje, terça-feira, já faça essa conversa com o seu pastor e dedique um microfone exclusivo a ele, ajuste ali o microfone dele e reserve esse microfone só para ele, para que a cada culto, mesmo que mude ali a equipe, o operador e tal, o sistema é o mesmo. O templo é o mesmo. Só muda quando enche ou quando diminui. A questão da acústica, da absorção. Mas o pastor vai ter o microfone perfeito em todos os cultos, devido ao seu canal estar intacto, o seu microfone está funcionando perfeitamente. Deus abençoe. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e a paz do Senhor.